Boa noite, senhores. Como estão? Bom, hoje nós estaremos falando um pouco sobre desenvolvimento embrionário. Bom, do que se trata esse desenvolvimento embrionário? Primeiramente, tem a ver com o desenvolvimento assim que ocorre a fecundação, se torna então aquela união do gameta masculino com o gameta feminino, se torna um embrião. E é disso que nós vamos estar falando hoje. O que é esse desenvolvimento embrionário? O desenvolvimento embrionário ele está dividido em três partes. A primeira parte é a segmentação, que é o aumento do número de células, dando volume para o embrião. A segunda fase é chamada de gastrulação, que já parte para a formação dos folhetos embrionários, do arquêntero e do blastóporo. Partindo então para o terceiro estágio do embrionário, que é a organogênese. A organogênese é a diferenciação dos tecidos e dos órgãos. Então é a partir daqui que começa então a diferenciar os órgãos sexuais, os órgãos da pele, como pele, os órgãos, por exemplo, coração, pulmão. Então é onde começa a diferenciar esses órgãos e também os tecidos. Tecido embrionário, tecido epitelial, que é o da pele, tecido cardiovascular. Então todos esses tecidos serão diferenciados de acordo com essa organogênese quando ela ocorre, certo? Bom, continuando então, aí temos os tipos de ovos, porque tem ovos diferenciados. Então, por exemplo, nós temos o órgão chamado oligolécitos ou isolécitos. Eles são ovos que possuem apenas um pouco de vitelo, e a sua segmentação ela é igual, tá? Por quê? Porque esse tipo de ovo, ele se origina de uma mórula com blastômeros de tamanhos muito iguais. Esse tipo de ovo, ele é encontrado em mamíferos, em anfioxo e nos equinodermos. Os heterolécitos, pelo próprio nome já diz, hétero, diferente, lécitos, vitelo. Ele apresenta quantidade de vitelo intermediária entre a dos oligolécitos e dos telolécitos. Os heterolécitos, eles estão na metade do caminho, tá? Nem muito, nem pouco vitelo, na metade. E a segmentação holoblástica desse caso, desse ovo, ela é desigual. Esse tipo de ovo ele é encontrado em anfíbios, em peixes, em vários peixes, não em todos, mas em vários deles, em moluscos, em plateumintos e poliquetas. Já os telolécitos, pelo próprio nome já diz telo, ponta, ou megalécito, mega, grande. Então pode ser tanto chamado de telolécito ou de megalécito. A segmentação dela, ela é discoidal. Então ocorre apenas no polo animal, tá? E forma um pequeno disco de células. Esse tipo de ovo, ele só ocorre nos répteis e nas aves, certo? O centrolécito é quando o vitelo ocupa a região central da célula do ovo e ela não se divide. O núcleo se divide várias vezes no interior do vitelo, migra depois para a periferia, seguindo-se a divisão do citoplasma. A segmentação ela é meroblástica superficial. E esse tipo de ovo nós encontramos nos insetos. Mas o que é essa segmentação
holoblástica, igual, desigual, o que é isso? A segmentação, ela também é chamada de clivagem. O que é como que ela ocorre, essa segmentação? A segmentação holoblástica, ela ocorre no ovo todo. A holoblástica igual, ela forma 8 blastômeros iguais. Isso ocorre em ovos isolécitos. Já a holoblástica desigual, ela forma-se nos blastômeros de tamanhos diferentes. Então, 4 menores e 4 maiores. Vai ocorrer, então, nos ovos heterolécitos, certo? Já a meroblástica discoidal, ela vai ocorrer na região da célula que não tem vitelo, formando um disco, então, de células sobre a massa do vitelo. Esse tipo de segmentação ocorre, por exemplo, em ovos telolécitos. Já a meroblástica superficial ocorre em ovos centrolécitos e as células embrionárias, elas vão ficar dispostas na superfície do ovo, ok? Mas o que é mórula? Falei de mórula, mas o que é mórula? Mórula, ela é um maciço celular com poucas células. O termo mórula deriva do latim e significa amora. E o que é blástula? Blástula é quando ocorre o aumento do número de células. Elas vão formar uma cavidade interna cheia de líquido. E o termo blástula deriva do grego que significa broto, ou seja, algo que vai se desenvolver, certo? Então a blástula, ela é uma das divisões que ocorre no ovo, certo? E o que é gástrula? Gástrula pode ocorrer de várias maneiras, porém a mais simples e que é a que mais ocorre é por embolia ou invaginação. O que é a invaginação? Imagina que você tem aqui uma bolinha e aí então começa a formar uma cavidade para dentro. Ela vai invaginando. É como se fosse aqui, ó, ela fosse entrando para dentro. Então ela está fazendo uma invaginação. Isso nós observamos, por exemplo, na cavidade do arquêntero ou intestino primitivo, que se comunica com o exterior através de uma estrutura chamada blastóforo, tá? Os protostômios, que do grego significa protos, primeiro, estoma, boca, significa que são os animais nos quais o blastóporo, que eu acabei de falar para vocês, dá origem à boca. E em alguns casos, à boca e ao ânus. Exemplo, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes. Já os deuterostômios, que do grego deuteros é igual segundo ou posterior, esses animais que são deuterostômios, eles, o blastóporo deles não dá origem à boca, mas sim ao ânus. No caso, nós temos um exemplo aí dos equinodermos e dos próprios cordados, que nós estamos no meio deles, tá? Vamos falar agora dos folhetos embrionários. Nós temos como folheto embrionário primeiro a ectoderme. A ectoderme, ela é dividida, né? Mas a epiderme que está na ectoderme, a epiderme não.